Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver nos assistindo. Meu nome é Sérgio W. Soares e estamos dando início a mais um Auxílio ao Evangelho no Lar. Este é o de número 132, onde vamos estudar Evangelho segundo o Espiritismo. Esse aqui, ó. Quer que eu dê um zoom na sua tela? Olha aí, ó. Esse aqui, tá? Capítulo 16. É aquele que fala, não se pode servir a Deus e a Mamon. E vamos estudar o item 8, desigualdade das riquezas. Por que ocorre essa desigualdade, né? Tem gente que tem tanto, outros tem tão pouco. A gente vai estudar isso. Esse capítulo, não se pode servir a Deus e a Mamon, ele pode ser resumido assim: ou você vai trabalhar na sua vida a parte material ou a parte espiritual. É lógico que o que se coloca é o equilíbrio. É você ter um equilíbrio com as coisas, tá? Então, quando ele coloca isso, é porque parte espiritual, mencionamos isso na semana passada, o que vem a ser uma pessoa espiritualizada? É a pessoa que é espírita? Não necessariamente. Assim como tem muito católico, tem muito evangélico, tem muito, enfim, gente que não presta, também tem muito espírita que não presta. Ah, Sérgio, mas que tenho, é claro que tem. Ou você acha que o fato da pessoa ser, eu sou espírita, e as atitudes, e as ações, e a prática, você declarar-se espírita, católico, evangélico, judeu, budista, hindu, ou sei lá, muçulmano, isso não quer dizer muita coisa não. O que vai querer dizer mesmo, se você é uma pessoa espiritualizada, são as suas atitudes. É esse o ponto. Uma pessoa que pratica o bem, que é caridosa, que trabalha o amor, que trabalha a caridade, que trabalha o perdão, que trabalha a tolerância, que trabalha a paciência, que trabalha o amor. Essa pessoa, independente da sua religião, é uma pessoa espiritualizada. Deu para entender isso aí? Bom, nossa página na internet, você está vendo aí, ó, www.evangelhonolar2012.blogspot.com. Entrando lá você vai encontrar esse texto, esse vídeo que é colocado toda sexta. Toda sexta-feira tem um vídeo novo. Você vai encontrar o texto do Evangelho. Então, tá o texto do Evangelho. Você vai encontrar o texto da página de preparo, que hoje é do livro Caminho, Verdade e Vida. Você vai encontrar o Tira Dúvidas. Como é que eu faço para tirar dúvida? Manda um e-mail, amor, perdão e fé. Você está vendo aí também, amor, perdão e fé, @gmail.com. Os primeiros programas, né? Hoje é o número 132, os primeiros programas foram mais de 200 dúvidas que a gente tirou. E até hoje a gente tira dúvida respondendo os e-mails que vocês mandam. Tem o significado das palavras mais difíceis nos textos, né, do Evangelho e da página de preparo. Em parênteses a gente coloca o significado. A gente sabe que tem muita palavrinha complicada. Então, por que não faz o Evangelho ainda? Não tem mais desculpa, né? Então, vamos lá. É hora da gente se mexer e de agir um pouquinho, tá? E para a turma do Facebook, você está vendo aí também, ó, facebook.com/Evangelho no Lar 2012. Entra lá, clica em curtir, curte a página. Clica em compartilhar, toda semana colocou um vídeo, compartilha com os amigos. Quem sabe, né, essa orientação, esse auxílio, essa evangelização no sentido de colocar na prática, de evoluir no seu processo, no seu progresso moral. Evangelizar não quer dizer, eu amo Jesus, estou vendo aqui o quadro de Jesus, eu amo Jesus, eu amo, viva Jesus, aleluia Jesus, viva Jesus, e o cara faz o que na prática? Evangelizar é você trabalhar a parte moral,
trabalhar no amor, no perdão, na fé, na caridade, é desenvolver-se nesse aspecto. Então, ó, é um ponto de luz esse evangelho no lar. Então, ok? Para cada um de nós. Vamos dar início, então. Prece inicial, né? Então, vamos lá. Querido Deus, amado Mestre Jesus, espiritualidade amiga e benfeitores, obrigado por esta oportunidade que nos é dada para estarmos todos aqui reunidos, encarnados e desencarnados, nesta oportunidade de aprendizado, de comunhão, de conhecimento, de esclarecimentos, onde agradecemos desde já a presença dos anjos guardiães que estão dando todo o sustento, o auxílio e o amparo, que possa o Evangelho, o estudo de hoje, transcorrer num clima de muito amor, de muita alegria, de muita paz. Que assim seja, graças a Deus. Então, ó, feita a prece inicial, página de preparo. Tá aqui, ó, livro Caminho, Verdade e Vida. Mas Sérgio, por que você não está lendo no livro, você lê nessa folha? É que eu já entrei no site e já imprimi, ó, com o significado das palavrinhas mais difíceis. Ok? Então, vamos lá. Deixa eu dar uma olhada aqui. É o capítulo 61. Ministérios. Livro Caminho, Verdade e Vida. O autor é o Emmanuel. Quem psicografou foi o Chico Xavier. Ele começa com uma citação que está em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. E o que está escrito ali? Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros. Nossa, o que é isso? Administradores da multiforme graça de Deus. Deus dá uma graça, Deus dá uma oportunidade. E eu vou administrar isso na minha vida, na minha prática, no meu dia a dia, no meu desenvolvimento. Ok? E aí, vou plantar. Administrar é plantar. E lá na frente eu vou colher os frutos. E nessa hora de colher os frutos, vamos parar com essa história de botar a culpa em Deus, de botar, que Deus não quis. Não, você tem que fazer a tua parte. Não tem jeito. Você pega dois irmãos gêmeos com as mesmas oportunidades. Um estuda, um se esforça, um corre atrás de um emprego, está no emprego, ele quer, faz um outro curso, faz um curso de aprendizado, de melhoria, cresce na vida. Não tem nada de errado, de uma maneira honesta, cresce na vida. O outro só fica jogando bola na rua, fica soltando pipa, fica de bobeira, fica lá indo pra farra, pra bebedeira. Aí os dois chegam aos 30 anos de idade, você olha para um, parece que um tem 50 e o outro 30. E aí nessa hora o outro fala, não é que Deus quis. Não foi que Deus quis não. Deus deu a mesma oportunidade. Agora, cadê a atitude? Cadê a ação? Né? Então é isso que ele coloca. Como é que você administrou a sua vida? Como é que você administrou o seu dinheiro? Como é que você administrou o seu estudo? Como é que você administrou a educação dos seus filhos? Como é que você administrou o seu relacionamento com o seu marido, com sua esposa, com sua namorada, namorado, noivo, noiva? Com os seus parentes? Então, ó, tudo isso, não vem botar a culpa em Deus, não. Você tem ali a faca e o queijo na mão, você vai usar como quiser. Ok? Às vezes a gente tem que dar um puxão de orelha para o pessoal acordar. Porque vem muita gente, que Deus não... Eu não tenho nada a ver com isso não. Vamos, cada um tem que chegar e se mexer e fazer a sua parte. Toda criatura recebe do Supremo Senhor o dom de servir como um ministério essencialmente divino. Se o homem levanta tantos problemas de solução difícil em suas lutas sociais, é que não se capacitou ainda de tão elevado ensinamento.
Então, né, tem gente que adora ficar reclamando, adora ficar na bronca, adora reclamar dos problemas. Se ele está tendo aquele problema, ele está colhendo algo que plantou. Em vez de ficar reclamando, para de ficar reclamando e procura a solução. Para de trabalhar o efeito e passa a trabalhar na causa. Caramba, eu estou sem dinheiro para pagar minhas contas. Então, o problema é o quê? É pedir emprestado? Não, o problema é o quê? É você melhorar, arranjar um outro emprego, fazer um outro trabalho, arranjar um segundo emprego, entrar num curso, uma faculdade, para de repente você passar a ganhar mais com um emprego só e não com dois. É se mexer. É ver que isso, na verdade, é uma oportunidade de aprendizado. O quadro da evolução terrestre apresenta divisão entre os que denominais magnatas e proletários, ricos e pobres. Magnatas e proletários são os ricos e pobres. Então a gente fala aqui na Terra isso, né? Tem rico e tem pobre. Ok. Porquanto, de modo geral, não se entendeu até agora no mundo a dignidade do trabalho honesto, por mais humilde que seja. Ah, aquele cara é um gari, meu Deus, mas que é um gari. E daí, o que que tem? O que que tem de mais? Uma vez, um professor estava entrando num prédio, estava indo dar uma aula particular na casa de um aluno, e nessa hora chegou no prédio ele como professor e estava chegando o encanador lá também no mesmo prédio. E eles foram entrar na portaria e aí veio o zelador, né? Não, o encanador tem que ir por lá. O professor chegou e falou assim, mas por quê? Qual é a diferença que tem? Por acaso não, é que você é um professor formado, ele é um encanador, e daí? Isso faz, de repente esse encanador é um cara que é um cara bom, é um cara justo, é um cara honesto, às vezes é melhor até do que aquele professor que estava lá. Mas a atitude desse professor foi interessante, porque falou, não, ele vai entrar comigo, por que não vai entrar? Qual é o problema que tem? Né? E aí comentou sobre isso, falou-se sobre isso. Ninguém deve ser discriminado ou desmerecido pela sua profissão. O catador de latinha, ele tem um papel importante. Um jardineiro às vezes tem um papel mais importante do que o outro magnata que faz um desmatamento enorme lá na Amazônia. Olha aí a crise de água, a crise de... Daqui a pouco vai ter de oxigênio também. Pensa que não? Continua destruindo as plantas, continua destruindo mesmo. E o jardineiro está fazendo o quê? Ele está plantando, ele está cuidando. Ele está colocando ali a planta que fornece, né, o oxigênio que a gente respira. Então, é isso que ele coloca. Né? É imprescindível que haja sempre profissionais de limpeza pública, desbravadores de terras insalubres, chefes de fábricas, trabalhadores de imprensa, tudo mais. Os homens não compreenderam ainda que a oportunidade de cooperar nos trabalhos da terra transforma-os em despenseiros, em administradores da graça de Deus. Chegará, contudo, a época em que todos se sentirão ricos. A noção de capitalista e operário estará renovada. Entender-se-ão ambos como eficientes servidores do Altíssimo, né? De Deus. O jardineiro sentirá que seu ministério é irmão da tarefa confiada ao gerente da usina. Cada qual ministrará os bens recebidos do Pai na sua própria esfera de ação, sem a ideia egoística, né? Do egoísmo de ganhar para enriquecer na terra, mas de servir com proveito para enriquecer em Deus. Enriquecer em Deus é o quê? É você cumprir com as suas funções na parte material. Se você é um jardineiro, seja o melhor jardineiro. Se você é um professor, seja o melhor professor.
Se você é um empresário, seja o melhor empresário. O melhor empresário não é necessariamente o que ganha o dinheiro de forma gananciosa. Seja o melhor empresário num trabalho honesto, num trabalho justo, num trabalho exemplar. Isso vale para todos os segmentos. Então, ó, é isso aí que ele coloca, ok? Vamos lá, capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Item 8, desigualdade das riquezas. Mamon é um termo derivado da Bíblia, usado para descrever riqueza material ou cobiça, na maioria das vezes, mas nem sempre personificado como uma divindade. Como ser, Mamon representa terceiro pecado, ganância, avareza ou a obsessão pelo dinheiro, ok? Então, item 8, desigualdade das riquezas, começa assim, ó. A desigualdade das riquezas é um dos problemas que inutilmente se procurará resolver, desde que se considere apenas a vida atual. A primeira questão que se apresenta é essa: por que não são igualmente ricos todos os homens? Não o são por uma razão muito simples: por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos, trabalhadores, dedicados, para adquirir, nem sóbrios, não são ativos, inteligentes e laboriosos para adquirir, e nem sóbrios e previdentes para conservar. A gente vê algumas ideias de certas ideologias políticas que falam assim: vamos fazer com que todo mundo seja igual, que todo mundo tenha a mesma coisa, que todo mundo... Vamos tirar dos ricos e dar para os pobres, aquela coisa toda, na marra, Vamos aumentar o imposto do rico para poder dar o dinheiro para o pobre. Que aí aquele pobre vai deixar de ser pobre, ele vai continuar sendo pobre. Ué, mas é errado querer ajudar? Não estou falando que é errado querer ajudar. Mas a melhor ajuda que você pode dar para aquele pobre é o quê? Vamos lá, vai ter uma ajuda, o governo vai dar uma ajuda financeira. Então, olha, você tem essa ajuda financeira durante 4 anos. Para você ter condições de pagar um transporte para ir para uma escola. Para você ter uma alimentação, para você estudar, para você fazer um vestibular, para você ter condições de comprar uma roupinha para você ir numa entrevista de emprego e trabalhar e conquistar e crescer na sua vida. Agora, quando você dá aquilo, tá aí, tudo bem, vamos tirar do rico da pobre, esse cara não vai crescer nunca, muito pelo contrário, ele vai falar: agora que eu não quero mesmo. Agora que eu não vou me preocupar. Tá dando para entender? Gente, vamos partir do princípio. Imagine que todas as pessoas no mundo, num determinado, ficassem zeradas financeiramente e durante um mês cada pessoa do planeta recebesse R$1.000. Todo mundo zerado e entrou o próximo mês. Cada um vai receber todo dia R$1.000. Passados 30 dias, vai estar todo mundo igual? Se você disse que vai, você está equivocado. Vai ter um que vai pegar esses R$30.000, vai apostar em corrida de cavalo e vai perder. Vai ter outro que com esses R$30.000 vai transformar em 40, 50. Já vai investir. Vai ter outro que vai gastar para comprar livro, para estudar, para se melhorar. Vai ter outro que vai torrar a grana no álcool, na cachaça ou nas drogas. Vai ter outro que vai... No final do mês, cada um vai estar numa situação diferente.
Não precisa nem ser depois de 30 dias, depois de um dia, você já vai ver situação diferente. Então isso é o quê? Não adianta querer trabalhar, é um equívoco. Não é dando peixe para o cara, é ensinar o cara a pescar. Então é isso que ele falou. E aliás, ponto matematicamente demonstrado que a riqueza repartida com igualdade, a cada um daria uma parcela mínima e insuficiente, que, supondo efetuada essa repartição, o equilíbrio em pouco tempo estaria desfeito pela diversidade dos caracteres e das aptidões que, supondo-a possível e durado, tendo cada um somente com o que viver, o resultado seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e para o bem-estar da humanidade, que, admitido desse, ela a cada um o necessário, já não haveria o aguilhão, o estímulo, que impele, que motiva os homens às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Se Deus a concentra em certos pontos, é para que daí se expanda em quantidade suficiente de acordo com as necessidades. Aquilo que eu acabei de falar. Você pegar, eu trabalho, eu me esforço, eu estudei pra caramba, eu faço uma faculdade, eu continuo fazendo, eu tenho noites que eu vou dormir mais tarde, eu trabalho até de madrugada, para eu poder ganhar um pouco mais e usufruir um pouco mais. Aí vem o governo, me aumenta o meu imposto e toma aquilo de mim. Para que eu vou fazer isso então? E mesmo que você pegue todo o dinheiro do mundo e reparta igualmente no final de um mês, ele falou, primeiro, vai ficar pouquinho para cada um. Pode ter certeza. E segundo, passado um mês, cada um vai estar numa situação diferente de novo, não vai adiantar nada. É aquilo que eu falei do agora. É só a gente pensar. E o pior, aquele cara que se esforça, que se empenha, que se trabalha, para que eu vou fazer isso? Se eu tiver alguém que bote a comida na minha casa, que pague a minha conta de luz para mim, para que eu vou querer trabalhar? Para que eu vou querer me empenhar? É muito natural isso. É muito natural que a pessoa faça isso. Então ela vai ter que se sentir incomodada, ela vai ter que se sentir desconfortável. É chato falar isso, mas isso vale não só para a parte financeira, mas em todos os aspectos da nossa vida. Quando é que eu cuido da minha saúde? É quando eu tenho um problema. O ideal é que você se cuide sempre, para não ter problema nunca. Mas quando eu estou pisando na bola em algum aspecto da minha saúde, a doença vem para quê? Para eu me mexer. Se vier a doença e eu ficar parado, não adianta nada. Né? Então, é isso que ele coloca. Vamos lá. Admitido isso, pergunta-se por que Deus a concede a pessoas incapazes de fazê-la frutificar para o bem de todos. Muita gente que é rica e esse cara não sabe usar o dinheiro, faz um monte de besteira, né? Ainda aí está uma prova de sabedoria e da bondade de Deus, dando-lhe o livre arbítrio. Quis ele que o homem chegasse por experiência própria a distinguir o bem do mal, e que a prática do primeiro resultasse de seus esforços e da sua vontade. Não deve o homem ser conduzido fatalmente ao bem nem ao mal, sem o que não mais fora senão um instrumento passível e irresponsável como os animais. A riqueza é um meio de experimentar moralmente, mas, como ao mesmo tempo, é poderoso meio de ação para o progresso. Não quer Deus que ela permaneça longo tempo improdutiva, pelo que incessantemente a desloca. Cada um tem de possuí-la para se exercitar em utilizá-la e demonstrar que uso sabe fazer dela. Sendo, no entanto, materialmente impossível que todos a possuam ao mesmo tempo e, acontecendo, além disso, que, se todos a possuíssem, ninguém trabalharia, com o que o melhoramento do planeta ficaria comprometido. Cada um a possui por sua vez. Assim, um que não tem hoje, já a teve numa existência passada, ou ainda terá numa existência futura. Outro que agora tem, talvez não a tenha amanhã, numa outra existência, ou nessa vida mesmo, né? Há ricos e pobres,
porque sendo Deus justo como é, a cada um prescreve trabalhar a seu turno. A pobreza é para os que a sofrem a prova de paciência, de resignação. A riqueza, para outros, prova da caridade, da abnegação, da renúncia, do altruísmo. Então, aquilo que a gente falou na semana passada. Às vezes aquele cara tem dinheiro, mas ele tá bem, né? Coitado dele. Eu queria estar aqui, tá mal que nem ele, né? Passeando de iate, fazendo viagem, férias na Europa e em outros lugares. Mas olha quem é que está no avião com ele. Olha quem é que está no iate com ele. Na festa de aniversário dele, olha a multidão que aparece. Quantos que são verdadeiros amigos dele? Quantos que estão ali naquela festa por interesse? Pode ter certeza que é a maioria. Pode ter certeza. E trabalhar isso. Porque todo mundo vai chegar para ele e vai falar, eu sou teu amigo. Eu nunca vi um cara mau caráter chegar pro cara, né, para esse cara rico, olha só, não fala comigo não, eu sou mau caráter, eu tô aqui na tua festa, no teu aniversário, é porque eu sou interesseiro, eu sou muito mau caráter. Ele vai falar isso pra você? Vai ter um carimbo na testa do cara, mostrando assim, esse cara é amigo, esse cara é mau caráter. Não vai. E pra ele diferenciar, como é que fica? Então, não é fácil também não. Ok? Deploram-se com razão o péssimo uso que alguns fazem de suas riquezas, as ignóbeis paixões que a cobiça provoca, e pergunta-se, Deus será justo dando-as a tais criaturas? Deus é justo dando a riqueza para essas pessoas? É exato que, se o homem só tivesse uma única existência, nada justificaria semelhante repartição dos bens da terra. Se, entretanto, não tivéssemos em vista apenas a vida atual e, ao contrário, considerarmos o conjunto das existências, veremos que tudo se equilibra com justiça. Mais uma vez a gente toca naquele ponto. Se eu tenho dinheiro e o outro não tem, se eu tenho saúde e o outro não tem, se uma criança nasce rica e uma outra nasce pobre, se uma criança nasce saudável, uma outra nasce doente, Deus seria justo. A gente poderia atestar, comprovar, falar, dar um testemunho, Deus é justo? Não, a gente não poderia. Agora, quando a gente compreende que esta vida é apenas um capítulo de uma existência eterna. Se eu compreender, por exemplo, hoje eu acordei morando numa casa de 2 quartos. Uma outra pessoa acordou morando numa casa de 5 quartos. Uma outra pessoa acordou morando num barraco. E uma outra pessoa acordou morando na rua. Aí eu olho para hoje. Isso. Vou falar, Deus é justo? Não, não é. Mas se eu enxergar que eu hoje acordei nessa casa porque eu trabalhei, eu estudei, eu faço um monte de coisa, paguei minhas contas de dia, não fui despejado, estou nessa casa. O outro que está na rua, de repente, vamos lá, de repente ele não cuidou da sua vida, se entregou ao álcool, às drogas, e perdeu o emprego, perdeu a família, perdeu o trabalho e está ali. Então é efeito de uma causa. Agora faz sentido. Então na nossa vida, Deus, a gente vai compreender a justiça dele quando interpretarmos, assimilarmos que é uma sequência. E que eu que faça errado para ver se amanhã eu não posso estar acordando também no meio da rua. E aquele cara no meio da rua, se ele trabalhar, se esforçar, eu vou largar esse vício, eu vou largar isso, eu vou buscar ajuda, vou buscar auxílio, ele pode amanhã estar muito bem. Existe um autor americano chamado Neil Donald Walsh, de um livro, ele escreveu um livro chamado Conversando com Deus, que esse cara ele foi mendigo, ele teve uma vida boa, perdeu tudo, virou um morador de rua, virou um mendigo, e aí ofereciam bebida, cachaça, drogas, álcool,
E ele não aceitou, ele falou, não, me recuso a isso, e passou a escrever. E no que ele passou a escrever, ele recuperou tudo. E hoje é um palestrante famosíssimo nos Estados Unidos. Olha aí. Então, cada um plantar para colher os frutos. Carece, pois, o pobre de motivo assim para acusar a providência, né? Acusar Deus, como para invejar os ricos, e estes para se glorificarem dos que possuem. Se abusam, não será com decretos ou leis sumárias, né? Impostos, leis suntuárias. E lei suntuária é o quê? Aquele imposto relativo ao luxo, né? Que vai remediar o mal. Não é isso que vai curar. As leis podem, de momento, mudar o exterior, mas não logram mudar o coração. Daí vem serem eles de duração efêmera, temporária, passageira, e quase sempre seguidas de uma reação mais desenfreada. A origem do mal reside no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda espécie cessarão, vão terminar, quando os homens se regerem pela lei da caridade. Então é isso. É a caridade, mas é a caridade de uma maneira espontânea, de uma maneira inteligente. É a caridade onde eu vou auxiliar aquele cara, mas talvez ele precise também passar por um tempo sem receber ajuda. Quando seu filho não estuda, tira nota baixa, não quer nada, não ajuda em casa, às vezes você não chega e fala, você não vai sair no final de semana, você não vai fazer... Ele não precisa às vezes passar por isso para ele, caramba, deixa eu passar agora a estudar mais, me empenhar mais. Ele precisa disso. Então a mesma coisa que se coloca aqui. Se meu filho faz tudo errado e eu continuo dando para ele, para que ele vai fazer certo? Errado tá bom demais, né? Então tem que se pensar nisso direitinho. Chegou o momento da prece. Eu vou fazer a prece. Quando eu disser pausou, você menciona o nome aí de todas as pessoas queridas, né? Vocês desejam tudo de bom, encarnadas ou desencarnadas, e depois a gente vai dar sequência, tá bom? Então, vamos lá. Querido Deus, amado Mestre Jesus, benfeitores, espiritualidade amiga, viemos neste instante pedir-lhes para que cada irmãozinho ou irmãzinha, encarnado ou desencarnado, que tiver o seu nome mencionado, que possa receber todo o auxílio, todo o amparo, toda a ajuda, toda a cura, toda a paz, todo o discernimento, toda a luz que estiverem precisando. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Mencione então o nome dessas pessoas. Pausou. Soltou o pause, hora da fluidificação da água. Você está vendo aí na tela, Minutos de Espiritismo. Entra lá, procura o programa 23, tem todo o estudo da água fluidificada, ok? Então, colocou a jarra, ou um copo. Ah, não tenho jarra. Pode ser um copo, pode, não tem problema nenhum, tá? Colocou as mãos. E vamos lá. Querido Deus, amado Mestre Jesus, espiritualidade amiga e benfeitores, viemos neste instante pedir-lhes para que possa esta água, neste momento, receber os melhores frutos, as melhores energias e vibrações, de maneira que, ao contato dela com nossos organismos, possa vir a nos proporcionar tudo aquilo de bom, importante e necessário a cada um de nós. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Às vezes você ainda continua e sente, né? Quem tem uma sensibilidade maior sente que ainda está saindo, fluindo energia, pode manter ali. Se você não sente nada, pode tirar, não tem problema nenhum. Chegou a hora da prece de encerramento, né? Então, vamos lá. Querido Deus, amado Mestre Jesus, espiritualidade amiga, benfeitores que se fizeram presentes no estudo de hoje, obrigado.
mas esta oportunidade de aprendizado, de esclarecimento, de conhecimento, que possamos colocar em prática cada lição assimilada hoje. Agradecemos a presença dos anjos guardiães que deram todo o sustento e o amparo, e que possamos ter uma semana de muita luz, de muito auxílio, de muita paz, de muito trabalho, de muita proteção, seja pelo nosso merecimento ou pela misericórdia de Deus, e que possam os valores do amor, da fé, do perdão, da caridade, do auxílio, da tolerância, da paciência, da paz, da alegria, se fazerem cada vez mais presentes em nossos corações, dando-nos assim a chance de sermos verdadeiros instrumentos de Deus a cada vez que colocarmos na prática algum desses valores aqui citados. Muito obrigado mais uma vez, que possamos estar aqui reunidos na próxima semana para mais este estudo. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, né? Sendo assim, estamos finalizando o estudo de hoje, tá ok? Tenham todos uma ótima semana, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!